Louvado seja o Senhor, amém? O tema da nossa comunhão hoje, o rio da água da vida. E eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos dois versículos. Um é Salmo 46, versículo 4. Salmo 46, 4. Ok. Lisa, você consegue por aí em a NVI, a nova versão internacional? Ok, se puder melhor. Amém. Que tal nós ficarmos em pé? Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos ler juntos? Amém? Ok. Vamos ler nessa versão mesmo por enquanto. Amém? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Fala para quem está do céu. Aí está na NVI. Vamos lá. De novo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Agora fala cada um para quem está do seu lado. Há um rio cujos canais. Há um rio cujos canais. Amém. Há um rio, amém. Amém. Cujos canais alegram a cidade de Deus. Muito bem. Agora nós vamos ler outro versículo que é João capítulo 4. Amém. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Amém. Amém. João 4, 13 e 14. Amém? Vamos juntos? Jesus respondeu: quem beber desta água, ele outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia, amém. Obrigado, irmãos, podemos sentar, amém. Louvado seja o Senhor. Todos os irmãos estão bem sentadinhos, amém. Bom, então nós estamos hoje nesse tema, o rio da água da vida. Na verdade, nós temos desenvolvido esse tema já há muitas semanas, associando a graça do Senhor, tá? Então, se você perdeu, você ouviu, falou assim: irmão, o que é isso aí? Eu não estou entendendo. Você tem que ouvir as reuniões anteriores, tá bom? Ouve as reuniões anteriores, também está lá, né? A palavra profética, as mensagens do nosso irmão Pedro, falando sobre isso. E o tema de hoje justamente é a mensagem número 32, mensagem número 32 do nosso irmão Pedro, que ele compartilhou sobre esse tema. Inclusive ele disse que ia ser um fechamento, né, de todas essas mensagens que ele deu sobre a graça, o rio da graça, né, e etc, tá bom? Então isso aqui é uma introdução para os irmãos se localizarem, tá? E eu gostaria de dar alguns avisos antes de nós prosseguirmos com a palavra, tá bom? Um deles, se puder projetar para a gente, amanhã, nós vamos almoçar juntos, amém? Então, ok, amanhã, dia 5 de fevereiro, nós vamos ter um almoço, festa do amor. E é o seguinte, cada irmão vai trazer o que ele comeria de domingo. Normalmente de domingo as pessoas preparam algum prato especial, né? Faz uma macarronada, né? Com frango. Eu lembro que de domingo em casa era especial, quando eu morava na casa dos meus pais, e era a macarronada com frango, né? Ou então uma polenta, né? Coisa boa. Então domingo a gente faz alguma coisinha especial, e dessa vez nós vamos juntar as nossas panelas, tá? Então, se você não deu nome, quer participar, conversa com a irmã Maga, tá bom? A irmã Maga está aqui. Então, a irmã Maga, como é que é? Se você deu o nome e falou que vai participar, conversa com a irmã também, tá bom? Porque ali tem alguns detalhes sobre como trazer, como vai ser todo o processo, e eu não vou
gastar o tempo aqui, tá bom? Dando todos os detalhes disso. Então você conversa com a irmã Marga para você participar amanhã do almoço, ok? E mais um aviso que eu queria dar, é o que está ali, dia 10 de fevereiro, sexta-feira, reunião de motivação para as conectadas. Acho que tem até um slide, né, sobre isso, puder projetar ali, ó. Opa, o negócio fica elétrico, pisca ali, né, você viu? Ó, Jesus. Então, comunhão das mulheres conectadas, conecte-se, hein? Então as mulheres, que tal vocês falarem uma para outra? Conecte-se. Isso aí, conecte-se, tá? Então isso vai ser vai levar um choque ali, né? As irmãs vão ser energizadas, né? Tá bom? Então isso é sexta-feira, 10 de fevereiro, aqui no local de reuniões, às 7:30 da noite, tá bom? Então as irmãs vão ter aqui essa comunhão especial das conectadas, amém? Muito bem, agora sim, então nós vamos entrar na palavra de hoje. Então nós lemos um versículo em Salmo 46, que diz que tem um rio cujos canais, de acordo com a versão internacional e algumas outras versões, falam de canais. Nós estávamos na reunião de casa essa semana, do nosso grupo familiar. Eu creio que todos os grupos desfrutaram justamente dessa palavra, tá? Nós desfrutamos segunda, terça e quarta. E próxima quarta-feira, nos grupos familiares, nós vamos ler o resto da semana, tá? Então nós vamos desfrutar lá da quinta, sexta, sábado, domingo, na próxima quarta-feira. Então, a 32 nós desfrutamos no grupo familiar a primeira parte, e nós vamos desfrutar a segunda parte na próxima quarta-feira. Hoje também, nós vamos ver a primeira parte aqui, e nós vamos continuar isso no próximo sábado. Então você não pode faltar na reunião no próximo sábado, tá bom? Fala para o seu salário, irmão, não falte na reunião no próximo sábado. Muito bem. Então, se vocês já desfrutaram um pouco dessa mensagem, né, na quarta-feira, também nós praticamos a imersão aqui, né, às 6:30, e nós desfrutamos também dessa porção. E aqui eu vou trazer algumas palavrinhas para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Primeiro, beber. Amém? Beber. Amém? Segundo, fluir. Amém? E terceiro, felicidade. Amém? Beber, fluir e ser feliz. Amém? Vamos lá? Beber, fluir e ser feliz. Muito bem. Então, nós vimos lá que no Salmo 46 diz que tem um rio. Esse rio, ele está na casa de Deus, esse rio sai do trono de Deus. Apocalipse capítulo 22 nos fala do rio da água da vida. Esse rio da água da vida, brilhante como um cristal, ele sai do trono de Deus e ele, né, então percorre toda a cidade. E o livro de Apocalipse, um dos seus últimos versículos diz: aquele que tem sede, venha. Quem tem sede, venha e beba. Vamos lá, eu acho que é bom ler, tá bom, irmãos? Tá? Ah, muito bem. Então, é o 22, 17. Ah, isso mesmo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, e quem quiser receba de o quê? Água da vida, amém. Então esse rio, que o livro de Apocalipse, a Bíblia termina com um rio fluindo. Então nesses últimos versículos diz que o Espírito e a noiva estão chamando: vem, 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 amém? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Então venha, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. E esse rio, que Apocalipse termina com esse rio, também está lá em Gênesis. Diz que do Éden saía um rio, né? No jardim do Éden saía um rio, e esse rio se repartia em 4 braços, né? E tem o nome dele, né?
Gion, Tigre, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, né? Então esse rio ele sai regando toda a terra. Aí nós lemos no Salmo 46, que fala que tem um rio que alegra a cidade de Deus. Então olha só, rio, beber, ok? Alegria, alegra, ok? Cidade de Deus. O que é a cidade de Deus? A cidade de Deus é a igreja. Amém? Em Apocalipse, disse que também esse rio, ele saía do trono, ele fazia o quê? Ele fluía, percorria a cidade. Tá certo? É aqui a cidade, é a Nova Jerusalém. Tá bom? Muito bem. E João, o que nós temos? Jesus dizendo: se alguém tem sede. Não. O que Jesus disse? Se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jamais terá sede. E o que mais vai acontecer? Pelo contrário, água que eu lhe der. Amém. A água que o Senhor dá é uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Irmãos, essa mensagem, essa comunhão nossa hoje, eu desejo que seja bastante prática. Vai ser bastante prática. E eu peço ao Senhor que dê sabedoria. Também peço ao Senhor que dê para vocês ouvidos para ouvir, né? Que o Senhor possa derrubar toda a fortaleza da mente, todo o sofisma. Você se abra para o Senhor. A palavra de Deus, ela traz luz. E quando nós não estamos muito bem, ou temos algo que não queremos que seja exposto, a gente fica incomodado. Então, de certa forma, a luz incomoda. A luz, ela perturba às vezes. Quando o negócio está escondido, está ótimo, ninguém está vendo. Mas quando vem a luz, muitas vezes essa situação nos incomoda, tá? E a palavra de Deus, ela é luz. Ele é luz do mundo. O que a luz do mundo faz? Ela expõe. E ninguém gosta de ser exposto, tá? Você queria que a gente expusesse aqui, ou que Deus expusesse aqui o que está no seu coração? Os seus pensamentos, né? Os seus sentimentos? Certamente não. Então, a luz, ela de certa forma, ela incomoda e ela expõe, tá? Mas a luz, ela é necessária para que possa gerar vida. Sem luz não tem vida. Sem vida também não tem crescimento. Então, muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir mensagens. A gente gosta de mensagens, a gente memoriza mensagens, a gente fala mensagens, a gente prega mensagens, mas muitas vezes nós não permitimos que a palavra de Deus, como luz, verdadeiramente entre em nós, opere e produza vida. E muitas vezes nós continuamos vivendo na nossa morte. Mas a palavra de Deus, então, ela é luz, essa luz expõe, mas não só Deus, Ele quer expor. O Senhor expõe para poder curar, para poder nos transformar, fazer uma obra verdadeira em nós e verdadeiramente nos libertar para que nós sejamos felizes. Amém? Por exemplo, nesse caso, com essa mulher, que é a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus conversa com ela. E essa conversa que Jesus tem com ela, era a própria palavra de Deus, era Deus mesmo, era a palavra falando com ela, tá? E ela entra numa argumentação religiosa. Então Jesus pede: você me dá água?
Ela falou: não está certo isso, eu e você conversar. Homem e mulher conversar aqui, não está certo. Além do mais, você é judeu, eu sou samaritana. A gente não devia estar conversando, né? E aí Jesus disse: se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem sou eu, você ia me pedir e ia te dar água viva. Água viva? Não. Você não tem nem caneca para tirar a água do poço. Você vai me dar água viva? E aí, então o Senhor Jesus, ele foi aprofundando esse diálogo, né? E aí ela entrou, né? Se você vai na sequência ali, ela entra numa discussão sobre adoração. E ela fala assim: qual que é o lugar certo para adorar? É para adorar naquele monte, é para adorar nesse monte. Os nossos pais nos ensinaram que é desse jeito, vocês falam que é de outro. Tipo assim, não sei qual religião que está certa, não sei quem está certo. E aí, Jesus, quer dizer, ela gostava de argumentação teológica, né? Mas aí Jesus fala o seguinte: ô mulher, não, vai lá chamar o seu marido, né? Vai lá chamar o seu marido. Espera aí, marido? Eu não tenho. Você não tem, sabe por que você não tem? Porque você já teve 5. E esse que você está agora não é seu marido. Então, o que aconteceu ali? A luz brilhou. E aí, porque a luz brilhou, ela pôde ter uma experiência real e verdadeira com Deus. E aí ela realmente bebeu da água da vida. E quando ela bebeu da água da vida, não só ela bebeu, mas ela foi e fluiu essa água da vida e gerou vida para muitas pessoas. E muitas pessoas creram em Jesus e vieram até Jesus. Vocês estão entendendo esse processo maravilhoso que acontece? E, irmãos, isso precisa acontecer conosco. Nós precisamos ter uma vida de beber do Senhor. Uma vida de beber do Senhor. Uma vida de fluir do Senhor. E verdadeiramente sermos felizes. Porque essas coisas, elas estão relacionadas. Então, o Salmo 46, ele disse que existe um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Quais são os canais? Os canais desse rio? É nós. É ele que falou, tá? É nós, né? Amém? Então, existe um rio, mas esse rio, entendeu? Ele precisa de canais. Amém? Ok. E quando o canal flui, fala que alegra a cidade de Deus. Quer dizer, ele traz felicidade, traz alegria para você e para quem recebe. Amém? Então veja só, meus irmãos. O Senhor Jesus, o próprio Deus, Ele é a fonte de toda riqueza. Riquezas insondáveis, riquezas maravilhosas, o poder da vida, tudo está nele. Ele é a fonte do gozo, da cura, tudo que a gente precisa, Ele é. E essa fonte foi representada na Bíblia pela árvore da vida. Só que o diabo, de maneira muito astuta, ele cortou o acesso, ele enganou o homem, e o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Ele perdeu o acesso ao que é espiritual, ao que é transcendental, ao que é de outra dimensão.
Então nós aqui, nós vivemos nessa dimensão, e a gente aqui consegue ver as coisas, e nós palpamos as coisas, e nós desfrutamos das coisas dessa terra, mas Deus tem riquezas espirituais, e que todo homem, todo ser humano, ele precisa dessas riquezas espirituais, e o homem tinha acesso a isso, né? Ia ter acesso a isso, representado pela árvore da vida. Mas antes que o homem tivesse esse acesso, né, Satanás o enganou, trocou a senha, e ele perdeu o acesso, né? Uma vez nós compartilhamos aqui, né? Você pode ter uma fortuna no banco, tem lá, né? Tem lá R$1 milhão, né, lá na sua conta, ok? Mas aí o que aconteceu? Né? Você perde o acesso, hackeiam a sua conta, o seu cartão não funciona, nem por aproximação, nem com senha, nem com digital, né? Você vai no caixa eletrônico, né? A senha não confere, cartão bloqueado, e aí você não tem R$1. Tragédia. Você tem uma riqueza, mas ela está inacessível. Então, da noite para o dia, você se tornou pobre. É o que aconteceu com o homem. Ele perdeu o acesso ao Deus infinito, ao Deus maravilhoso. O caminho foi fechado, mas, aleluia, porque a Bíblia nos diz que do Éden, o Éden era o paraíso, né? O irmão diz que ele crê, né, que o Éden ele foi elevado, né? O Éden não está mais nessa terra. Não adianta você sair e procurar aí pelo Oriente Médio, né? A Arca Perdida, né? Não adianta você procurar no fundo do mar. O paraíso não está mais aqui. Não tem como. Subiu, está em outra dimensão. E aí, irmãos, do Éden saiu um rio. Amém. Então, o homem perdeu o acesso, mas do Éden saiu um rio, dividindo-se em 4 braços, para poder nos alcançar. Para alcançar o homem, onde ele estivesse, na condição que ele estivesse, esse rio, ele sai para alcançar o homem. Irmão, sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. Você não fez nada para merecer. Eu não fiz nada para merecer. Eu não sou digno. Mas o Senhor me amou. O Senhor deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono para poder nos alcançar. Irmãos, isso é graça. Graça tremenda, graça maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Irmãos, toda vez que eu desfruto disso, a gente vibra, né? A gente vibra porque nós somos alcançados pela graça. Então esse rio, que é um rio da vida, também é um rio da graça, que vem e que nos alcança. Amém? Isso é igual a beber. Okay? Ser alcançado por esse rio é igual a beber. Amém. Até aí, maravilhoso, certo? Amém. Agora nós vamos entrar no segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Fluir. Amém? E aqui, irmãos, uma coisa que realmente o Senhor precisa continuar falando ao nosso coração. Então, preste bastante atenção, né? Coloque os seus ouvidos diante do Senhor. Senhor, eu quero ouvir a sua palavra. Eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor possa realmente trazer luz para nós. Amém? Então, o que acontece
que Jesus, né, o que aconteceu com aquela mulher samaritana, o que Jesus falou para aquela mulher lá em João capítulo 4. Que não só ela ia beber, mas Jesus disse para ela: a água que eu vou te dar vai ser dentro de você uma fonte. É uma fonte que jorra. Então, dentro de você vai ter agora, se você bebe, automaticamente Deus coloca dentro de você uma fonte que jorra. E uma fonte que jorra, tá? Ela não é para benefício próprio. A fonte não é para ela. A fonte é para jorrar, é para beneficiar outros. Eu não sei, aqui em Limeira, né? Eu sou meio novo na cidade. Eu não sei se tem alguma fonte aqui na cidade. Mas lá em Piracicaba, né, onde eu morava, tinha vários pontos que tinham fontes, né? Aí então você tem uma rocha lá, uma montanha, né? Uma rocha ali, e lá tinha então uma fonte jorrando. Tem, né? Alguns eles até colocam uma torneirinha ali e tal, e aí a gente ia com o nosso galão de água, né? Ia lá e enchia o galão de água, levava para casa e tal. Então, uma fonte, ela está sempre jorrando, ela está sempre fluindo. E o que o Senhor nos diz na sua palavra é que quando você bebe dele, ele coloca dentro de você uma fonte. Amém? Amém. Então, repete comigo: eu tenho uma fonte dentro de mim. Fala para o irmão que está ao seu lado: eu tenho uma fonte dentro de mim. E a fonte é para molhar outros. A fonte é para regar outros. A fonte é para ajudar outros. A fonte não é para mim. Sim, eu preciso beber da água viva, o Senhor quer me encher com Ele, né? E a gente quer se encher do Senhor, e você quer comer, Senhor, amém, coma, se encha, né? Mas não se esqueça que o Senhor colocou dentro de você uma fonte. Lá em João capítulo 7, o Senhor Jesus disse a mesma coisa. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, do seu interior, amém, fala para o seu lado, do seu interior, fluirão rios de água viva. Irmãos, isso está entrando no seu coração? Que você é fonte, que tem uma fonte dentro de você, que o Senhor quer que do seu interior flua rios de água viva? Se você entender, se você viver essa realidade, irmãos, se você entender, se você viver essa realidade e viver essa palavra, você vai ser bênção. E você vai ser feliz. E você vai ajudar outros. Num momento em que nós temos a grande praga, né, desse século, desses dias atuais, que já foi profetizado na palavra de Deus, a grande praga desse fim dos séculos é o egoísmo, né? Esse é o grande mal do final dos tempos, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, os homens serão amantes de si mesmos, eles se amam, vão se amar cada vez mais. Esse é o grande problema. Então, nós vamos entender que Ele nos fez
não para sermos egoístas, não para sermos mar morto, que só recebe água, mas sermos aqueles que fluem. Então cada um de nós precisa viver como bênção para o outro, canais que alegram. Você é um canal que alegra ou você é um canal que dá tristeza? Outro dia conversando, né, uma pessoa disse assim, né? Olha, eu até gosto de jogar bola, mas quando eu jogar bola, tinha muita confusão. Verdade, né? O Daniel é um desses, né? Ainda mais com quem? Ainda mais com quem não sabe jogar. Aí o que acontece quando você gosta de jogar bola, mas chega lá, não é nem você que briga, nem briga com você, mas você vê ali confusão. Um briga com o outro, fica chateado com o outro, né? Nessa hora, gente, olha, nessa hora, até crente parece filho do diabo. É incrível, né? Irmão que filho de Deus que fica com cara de filho do diabo. É isso aí. Quer conhecer os irmãos? Vai jogar bola com eles, né? E aí, essa pessoa disse o seguinte: aí eu perdi a vontade. Eu perdi a vontade de ir lá. Eu não gosto mais de ir lá. Por quê? Porque lá tem muita confusão. O que acontece na vida da igreja? Você é um fator de bênção ou você é uma faísca no meio da pólvora? Irmãos, nós devemos ser canais de bênção. Nós devemos abençoar as pessoas, não aqueles que causam confusão. Porque o que acontece? Quando o ambiente está ruim, também ninguém gosta de ficar nesse ambiente. Às vezes pode falar assim: não, eu não sou o problema. Amém. Você não é um problema, excelente, né? E que assim seja, e que assim continue sendo, né? Mas, mesmo que você às vezes não é parte do problema, mas se existe alguma confusão ali, aquilo vai trazer de alguma forma para você um incômodo, um desânimo, porque você não vai querer estar naquele ambiente. Então, nós devemos ser aqueles que fluem graça, fluem vida, que são canais da graça. Irmãos, não fiquem chateados com qualquer coisa. Não sejamos pessoas sensíveis demais. Que qualquer coisa a gente fica chateado, qualquer coisa desanima. Não, nós precisamos ter um pouco de resiliência. E você sabe que quando você fica triste, mesmo que você não é parte do problema nem nada, mas se você está triste, os outros irmãos se entristecem porque você está triste. E ficam preocupados. Então, assim, é importante que nós nos mantenhamos conectados. Amém? Conectados com Ele, conectados com o Espírito, e que fluamos, sejamos dispensadores de graça, dispensadores de vida. Lembre-se sempre que se você não estiver bem, seja, né, por uma ou outra situação, isso pode estar afetando o outro irmão, ou afetando outra irmã. Eu não estou dizendo aqui que você nunca pode estar triste, não pode estar sofrendo. Às vezes nós estamos sofrendo, passando situações difíceis e tudo mais. Mas lembre-se que
além da nossa palavra, além do que nós falamos, as nossas atitudes, elas podem ajudar ou pode ser um tropeço para outro. Amém? Muito bem. Então, se você começa a se preocupar com o outro, começa a se preocupar com o próximo, irmãos, aqui é um exercício maravilhoso. A igreja, a vida da igreja é um exercício maravilhoso, onde a gente pode derrotar essa praga desses últimos tempos, que é o egoísmo e é o egocentrismo, e a gente começar a ajudar outros, a suprir outros. Bem, eu quero ler uma parte aqui. O nosso irmão Pedro, ele compartilhou lá na instância, né, na mensagem. Eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: vamos lá. Vou ter que fazer uma pequena adaptação aqui, ok? Vamos lá. Jesus, quando veio à Terra, não alugou um espaço para ensinar os discípulos. Ele veio com desespero, percorrendo todas as cidades, pregando o Evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para curar as pessoas, para trazer salvação para as pessoas. Ele tinha um desespero, então ele não se preocupou, Jesus, em construir um templo, em ter um grande local, em ter, grandes reuniões para receber os seus ensinamentos. Não, Jesus, ele tinha uma preocupação, ele tinha um desespero. Eu preciso curar os enfermos. Eu preciso ajudar aqueles que estão doentes. Eu preciso falar para eles das boas novas, das suas doenças e das suas enfermidades, das suas doenças físicas e das suas enfermidades emocionais. Então Jesus, ele estava ali ocupado com as pessoas. E é isso mesmo que ele faz conosco. Ele quer nos usar para curar, ajudar a outras pessoas. Então, irmãos, precisamos ganhar mais consciência disso. Porque a gente vive, nesse mundo egocêntrico, de egoísmo, essa enfermidade, a gente só se preocupa com a gente. Quer dizer, uma prova disso, acho que já falaram várias vezes. Por exemplo, tem uma foto de um grupo, você está lá na foto, Aí você vai ver a foto, qual é a primeira pessoa que você vai procurar na foto? Eu. Não é assim? Ok. Até aí, tudo bem, até aí é normal, tá? Você quer ver como você saiu na foto. Agora, quando é o egoísmo? A hora que você vê que todo mundo saiu feio, com a cara torta, não sei o que e tal, assim, tá, e você saiu bem. Aí você fala assim: que foto linda. Por quê? Porque eu saí bem na foto. Todo mundo saiu mal, todo mundo doente. Não tem problema, o que importa é que eu estou bem. Isso é egoísmo. Mas você não se preocupa com os demais. Hoje, quando a gente tira foto, você tira 50 fotos, e vai escolher a que ficou boa,
essa ficou boa, né? Não é como antigamente, né? Quando eu era jovem, era filme, né? Revelar o filme. Você tirava 12 fotos, 24 fotos, guardava o rolo, ia revelar. E depois você ia ver como é que você ficou na foto e não tinha como tirar outra, né? Então, naquela época era mais complicado. Mas hoje é assim e tal. E você vê lá, você só está preocupado com você. E isso que a gente tem, a gente acaba trazendo para a nossa vida e também trazendo para o nosso serviço a Deus. Então, existe uma diferença entre servir a Deus e querer que me vejam servindo a Deus. Então, o egoísmo faz isso. Eu quero que me vejam servindo a Deus. E quando eu estou querendo que me vejam servindo a Deus, vejam o que eu faço, então eu estou sempre procurando reconhecimento. Não estão vendo o que eu estou fazendo? Então esse serviço não é um serviço para Deus, mas no fundo, é um serviço para mim mesmo. Irmãos, todos nós temos lutado com relação a isso, e precisamos lutar com relação a isso, né? Às vezes, quando a gente compartilha, né? Você dá uma mensagem e tal, aí depois os irmãos vão compartilhar o que ganharam, né? Aí você fala assim, vamos ver se alguém fala assim, aquilo que o irmão Roberto compartilhou. Aí fala assim, seu burro, você é só um jumento, né? Carregando o mestre. Os aplausos não é para o burro, amém? Os aplausos são para o mestre. Então a nossa vida tem que ser uma vida que queira glorificar Deus, que toda a glória seja para Ele. Não é como eu apareci, como eu me vi, como eu me vejo, mas é Ele. Porque, irmãos, nós estamos aqui servindo a Deus é puramente pela sua misericórdia. É a sua graça que nos alcançou. Nós não somos dignos de nada. Nós não temos que lutar por posição, por título e nem por aparecer. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. É Deus que dá o crescimento. Assim, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, ninguém é nada. Nós não somos nada. Hã? Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida para a glória de Deus e buscar agradar a Ele, fazer a vontade dEle. Simplesmente isso. Então o Senhor precisa nos tirar desse pensamento egoísta, né, e nos levar a ser mais altruísta, né? Então o altruísta é aquele que pensa no próximo. Esses dias mandaram uma frase, eu li até no grupo familiar, compartilhei, né? Que diz o seguinte, que os rios não bebem da sua própria água. O rio bebe da sua água? Não. As chuvas alimentam, as fontes alimentam os rios, eles crescem, e os rios, eles regam a terra. Eles regam as plantações, as lavouras, eles dão de beber para a pessoa, saciam a sede das pessoas, né? E o que sobra vai para o mar. As árvores frutíferas não comem as suas próprias frutas. Irmãos, esse é um princípio de Deus. Romanos 14 diz que ninguém vive ou morre para si. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, a minha vida não é para mim mesmo.
A nossa vida não é para nós mesmos. Essa é uma regra que Deus fez quando criou todas as coisas, onde você serve para o outro. Então, irmãos, ser feliz é bom, mas ajudar o outro a ser feliz é melhor ainda. Quando você ajuda alguém a ser feliz é melhor. Mas a gente experimenta isso, a gente sai pregar evangelho, né? E olha, irmãos, é uma alegria quando a gente vê as pessoas sendo salvas e ajudadas. Que gozo que nos dá, me dá mais felicidade quando eu vejo as pessoas e a situação delas, as experiências delas, né? Claro, não, irmão, me vejam pregando o evangelho, me vejam servindo. Eu estou saindo, viu? Irmão, se você faz isso, você já perdeu o seu galardão. Nós saímos porque amamos o Senhor e amamos as pessoas, e queremos que elas sejam salvas. E eu verdadeiramente me alegro quando ela vai bem, quando ela tem uma experiência com Deus, quando ela é tocada pelo Senhor, a gente sente que pôde ajudá-la. Bom, nós somos canais da graça. Amém? Vou contar uma história para vocês, para a gente acabar. Diz que tinha uma rã no brejo, só que estava vindo tinha uma seca muito forte, e o brejo começou a secar, os animais começaram a morrer, e as outras rãs também começaram a morrer, e ela desesperada, e ela soube que tinha um brejo, né, maior, que ainda estava bom, mais longe, mas ela não tinha como chegar lá. Se ela fosse, né, a rãzinha pulando, até chegar lá, tinha morrido, né, com o sol escaldante. Aí aquela rã teve uma ideia brilhante. Ela conversou com 2 passarinhos e falou: me ajudem a ir para o outro brejo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Ela mordeu um graveto, né, um pauzinho, e convenceu os passarinhos, né, colocar suas garras numa ponta do graveto, e o outro passarinho, as garrinhas no outro graveto, e ela, né, mordeu o gravetinho, e os 2 passarinhos começaram a bater asas, voar, e aí, olha só que cena, né? 2 passarinhos voando, pegando um graveto, e uma rã mordendo o graveto no ar. Aí aquilo gerou, né, um espanto, uma comoção, né? A bicharada toda lá, uau, que sensacional! Os passarinhos, que maravilha! Mas que ideia sensacional essa! Quem será que teve a ideia de fazer isso? Uau, isso é genial! Aí uma disse: não, eu acho que foi o passarinho da direita, não, eu acho que foi o passarinho da esquerda, foi o passarinho da... não, eu acho que foi da direita, da esquerda, começaram aquela negociação tal, né? Aí a rã não aguentou. Fui eu! Se você não entendeu, pede para alguém contar na sua casa de novo, tá? Você está vendo, gente? Como às vezes a gente busca honra e glória, a gente não aguenta, tem que abrir a boca e se espatifa. Nós devemos servir o Senhor com um coração puro. Amém? E aí, aqui,
né? O irmão, ele... E quando eu estou lendo isso aqui agora, né, que o irmão Pedro compartilhou lá na estância, eu quero que você leia isso tendo recebido toda a palavra dessa noite. Amém? De sair do egoísmo e entender que Deus fez de você um canal para abençoar outros, para dar vida. Amém? E nós vivemos essa realidade. Ele disse o seguinte: saiamos do comodismo. Não fiquemos contentes com a estrutura montada. A igreja deve ter uma estrutura para receber os feridos e cuidar deles. Então, o que quer dizer essa estrutura? A igreja, né, a vida da igreja, nós temos uma estrutura aqui, né? Nós temos um local, nós temos reuniões, né? Tem irmãos que ministram a palavra, que se preparam, oram diante do Senhor, tem comunhão com Deus para transmitir a palavra de Deus para vocês, né? Também tem os irmãos que servem na música, que treinam, que ensaiam, que cantam, né? Que oram, para poder através dos hinos ajudar você a tocar o Senhor, né? Temos serviço de crianças, né? Então, para ensinar as nossas crianças, tem serviço de adolescentes, né? Tal, serviço de jovens precisa ter, né? Então, assim, nós tem cozinha, né? Tem irmãos que cozinham, mas tal. Existe toda uma estrutura montada. E cada um de nós desfruta dessa estrutura. Tá certo? Amém pela estrutura. Eu venho, eu recebo, eu bebo, eu como, tal, né? Maravilha. E isso, de certa maneira, é cômodo. O Senhor quer nos tirar do nosso comodismo. Amém? E Ele quer nos levar a cooperar com Ele. Então, o que o irmão disse? Saiamos do comodismo, não fiquemos contentes com a estrutura montada. A igreja deve ter uma estrutura para receber os feridos, cuidar deles. Feridos aqui, né? Estamos dizendo feridos na sua alma, seus sentimentos e tudo mais. Ok? Porém, essa estrutura é segundo a demanda que criamos. E não devemos criar a estrutura primeiro, mas sim ir às ruas primeiramente. Então, o que é isso? Às vezes nós estamos também aqui só preocupados com a estrutura. Nós queremos ter boa reunião, tudo certo, tudo funcionando. Mas às vezes nós não temos as pessoas. Às vezes eu vejo isso, né? Por exemplo, o serviço de crianças. Hoje nós temos poucas crianças. Então nós temos toda uma estrutura, as irmãs preparam e tal. Só que o mais importante às vezes não tem. Às vezes tem uma criança. Às vezes tem uma criança numa salinha, outra criança na outra salinha. Então assim, a gente faz uma estrutura, organiza, sensacional. Só que não tem criança. Então por que nós vamos ter estrutura se não vai ter criança? Ou então nós podemos ter uma estrutura dos jovens. Vamos fazer a reunião de jovens. Não. Qual o problema? Não tem jovem. Então muitas vezes nós estamos preocupados com a estrutura e a gente gasta muito esforço com a estrutura, tá? Então nós temos orado, temos tido comunhão já várias semanas. E quando o irmão Pedro também compartilhou isso trouxe para nós bastante luz, né, reflexão. E nós estamos tendo comunhão para nós termos reunião grande aqui uma vez por semana, tá? Então queremos que os irmãos orem por isso. Nós vamos ter comunhão sobre isso, tá? Para que nós tenhamos uma reunião e aí nós temos uma estrutura mais enxuta. Porque às vezes não encontra irmão para servir na recepção. Sábado e domingo, não tem. Tem para um dia, não tem para o outro.
Para servir criança, tem para um dia, não tem para o outro, né? Músico, tem para cantar um dia, não tem o outro, né? Então assim, a gente gasta muita energia com a estrutura, tá certo? E muitas vezes vem poucos irmãos para a reunião. Não é verdade? E às vezes isso também nos parte o coração, porque os irmãos se preparam, os irmãos, né, se dedicam, se consagram, e aí às vezes não tem irmãos na reunião. Não é que não tem, né? Tem pouco, tá? Mas também, irmão, nós queremos nos dedicar mais às pessoas e sem, talvez, aparecer tanto. Sabe qual que é? Grupo familiar. Irmãos, o Senhor tem nos abençoado através do cuidado nos grupos familiares. Tem sido uma bênção a comunhão, a edificação, a ajuda, a convivência. Irmãos, tem sido algo maravilhoso. Então nós precisamos, investir mais onde está havendo um melhor cumprimento de propósito. Qual é o propósito? Suprir, alimentar, né? Regar, ajudar a crescer as pessoas, os irmãos. E graças ao Senhor, né? O Senhor tem nos abençoado e vários irmãos novos, eles têm sido edificados, firmados através dessas comunhões, né? Rede de cuidado, conectadas, grupos familiares, né? Então, essas ferramentas têm sido uma bênção. Então, talvez a gente precise gastar menos tempo em uma reunião grande, mas mais tempo cuidando das pessoas, convivendo com elas, visitando, orando, ajudando e sendo ajudados. Amém? Então, realmente que o Senhor Ele possa nos conduzir, né, nesse caminho. Senhor Jesus. Aqui só para concluir, o irmão disse o seguinte: nunca ponhamos nossos olhos somente na estrutura, pois se fizermos isso, nos acomodaremos. A estrutura é extremamente necessária, mas devemos sair como canais da graça para buscar mais pessoas. Amém? O nosso foco são pessoas. O nosso foco é gente. Amém? Nós somos gente, nós somos pessoas, né? Que o nosso foco seja puro, sincero, de cuidarmos e ajudarmos uns aos outros, né? E ainda que na aparência, ainda que talvez nos olhos dos homens, né, isso não apareça, mas certamente isso glorifica a Deus. Amém? E isso nos traz verdadeira felicidade. Amém? Então, beber, fluir e ser felizes. Amém? É essa vida que o Senhor quer. O Senhor quer de nós uma vida abundante. Ele veio para que a gente tenha uma vida em abundância, uma vida onde a gente bebe do Senhor, a gente flui o Senhor. Por exemplo aqui, né, quantos puderam compartilhar? Eu, o irmão que conduziu, né, compartilhou um pouco, os irmãos que cantaram, né? Mas agora, se aqui nós estivéssemos em grupos familiares, né, todo mundo poderia ter fluído, todo mundo poderia estar compartilhando, não é verdade? Claro, nós fizemos os grupinhos, para quem veio antes, né, fizemos a imersão, fizemos grupos, os irmãos compartilharam em grupos, né? E é isso. Então a gente supra, a gente ajuda, e você fica mais feliz quando você flui aquilo que Deus te deu. Amém? Senhor Jesus, desculpe, irmãos, por ter passado um pouquinho do tempo hoje, mas vamos concluir com uma oração, né? Amém? Senhor Jesus,
Então, só repassando, né? Os irmãos façam coordenações com a Maga sobre alguma coisa do almoço de amanhã, né? Amém? Mais alguma coisa? Não? Amém. Então vamos ficar em pé, irmãos? Amém? Senhor Jesus, amém. Quer convidar alguém para orar? Quem quer orar? Amém. Senhor Jesus, primeiro ore você com quem está do seu lado, ore de 2 em 2, sobre aquilo que o Senhor falou com você, o que Ele te iluminou e aquilo que Ele também te supriu e te alimentou. Amém? Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão e cada irmã que está aqui. Senhor, a Tua palavra não volta vazia. Senhor, nós recebemos a Sua palavra profética. Senhor, nós ruminamos nessa noite. Senhor, nós queremos viver a Sua palavra. Senhor, nós queremos que essa palavra penetre o nosso coração e ela mude a nossa vida, ela mude o nosso viver. Ó Senhor Jesus, tira-nos da esfera só da discussão teológica, da argumentação, ou mesmo de só alimentar, Senhor, o nosso intelecto. Senhor, nós queremos que a Sua palavra possa realmente penetrar nos nossos corações. Senhor, que a Sua palavra nessa noite, Senhor, e durante toda essa semana, Senhor, tudo que o Senhor falou aos corações dos irmãos aqui, realmente tenha penetrado no coração. Senhor, que cada um aqui seja uma terra frutífera, o coração dele seja boa terra, onde a Sua palavra frutifica a 30, 60 e a 100 por 1. Senhor Jesus, faz de cada um de nós aqui aqueles que bebem do Senhor, que bebem da água viva, que continuam se enchendo do Senhor dia após dia. Senhor, mas que também nós vivamos essa realidade de ser fonte. Eu sou fonte, eu sou canal de bênção para abençoar vidas. Senhor, que muitas pessoas sejam felizes por causa de mim. Ó Senhor Jesus, usa-me e usa-nos, Senhor, como Teus instrumentos para levar vida para outros. Ó Senhor Jesus, nós queremos essa felicidade que só o Senhor pode dar e que é real. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Até amanhã, irmãos. Amém.